Olá, hoje eu vou falar sobre alguns casos de ufologia, especialmente o caso Roswell, detalhar um pouco e mais tarde comentar sobre Baipindi e também falar sobre raças alienígenas. A história de Roswell é conhecida pela maioria das pessoas, né? Houve um acidente ou um incidente ufológico, né? Quando caiu uma nave supostamente em julho de 47 no Novo México, nos Estados Unidos. Isso foi, na época, noticiado e, com o tempo, o exército americano desmentiu e falou que era apenas um balão meteorológico. Anos depois, em 95, surgiu, né, no mundo uma filmagem em preto e branco, né, com 17 minutos de um filme da Kodak da época, de 45, em que Santilli, que seria quem levou isso a público, né, mostrava uma autópsia de um alienígena e algumas imagens de destroços da espaçonave, e que alegou, né, ser uma imagem recuperada daquela época. Posteriormente, em 2006, né, num documentário para a TV, esse Santilli disse que ele viu o filme original, entretanto estava muito danificado, e eles realmente fizeram uma encenação, uma reencenação do que deveria ter ocorrido, né? E aí foi tudo por terra, né? Caiu no fake. Entretanto, alguns elementos apareciam naquele filme, mesmo sendo uma reencenação, e como, por exemplo, essa barrinha em forma de íctys, que seria algo da nave, e com alguns símbolos estranhos, né? E algumas pessoas conseguiram, teoricamente, traduzir esses símbolos, né? E eu também acabei ficando interessado no assunto e tentei traduzir, e a minha tradução acabou chegando no nome aqui embaixo, Urantia, que, fazendo uma adaptação, ficou parecido ou indicava Urantia. E na época que eu fiz essa tradução, né, publiquei também na internet, etc., e eu achei referências ao livro de Urantia, que a própria organização ou Fundação Urantia diz que eles não têm absolutamente nada a ver com alienígenas. A história do livro de Urantia é bem interessante, para quem quiser tem o link aí, em que esse livro ele vem do estudo liderado pelo Dr. William Samuel Sadler, que era um psiquiatra de Chicago, né, e que ele tinha uma paciente que canalizava informações, e ele montou um grupo de estudos, e desse grupo de estudos compilou num material e gerou uma fundação, a Fundação Urantia. Esse livro ele apresenta uma história do universo, né, da Terra, da criação, e chega a falar dos ensinamentos de Jesus. Eu não li o livro inteiro, eu conheço um pouco sobre ele, porque inclusive ele está aberto, ele é gratuito na internet. Ele fala sobre o plano divino para a raça humana, né, especialmente para a Terra, e que o nosso desenvolvimento foi atrasado por algumas rebeliões. Esses círculos concêntricos azuis que estão indicados na Fundação Urantia também foi usado como informação no livro Rebelião de Lúcifer, de J.J. Benítez, em que aqui teria sido o símbolo de 3 círculos azuis concêntricos como símbolo associado à espiritualidade e especialmente do pessoal da luz, né, que estaria ligado a Jesus. E a famosa federação, né, cósmica aí. Urantia é o nome cósmico dado ao planeta Terra pelos seres celestiais. Observe que
eu estou linkando o que seria um debris, que eles chamam, um destroço, né, de uma suposta a nave que caiu em Roswell, em que eu cheguei nessa tradução bem documentada, e que me ligou a Urante, e Urante é o nome da Terra. Segundo um outro aspecto, que seria por canalização nos Estados Unidos, né? Isso é muito louco, né? Nesse meu livro eu falo sobre isso, né? E comento o que Roosevelt me permitiu aprender a, abre aspas, tentar interpretar alienígenas ou caracteres ou símbolos alienígenas. E isso, quando eu publiquei na época, eu acabei sendo contatado por um ufólogo e que me passou uma imagem da abdução que ocorreu em Baipendi, Minas Gerais, em que eu fiz a tradução e ali dava indícios de que iria ocorrer alguma coisa em Fukushima anos depois. E isso está no meu livro, está lá documentado, e fica aí a dica para quem curte esse assunto. O link está aqui e você acha na Amazon. Então é bem interessante, vale a pena. Tem gratuito também para quem tem o Kindle. E aí, tudo isso, o que é? Uma teoria da conspiração? São alucinações? São espíritos se passando por aliens? Porque, afinal de contas, né, eu estou linkando o que seria supostamente uma queda de um UFO com entidades biológicas e canalização espiritual que fala de todo o desenvolvimento da humanidade, com o nome da Terra sendo Urentia, né? Como é que fica isso? Há, pelo menos, na ufologia, para quem curte, e até pelo folclore popular, né, existem raças conhecidas de quem contatou, de quem visualizou, de quem, enfim. Os Greys são os famosos cinzas, né, os reptilianos, os Pleiadianos, que são o loiro olho azul, né, que a gente chama os nórdicos, e outras raças de Sírios, de Orion, etc. Os ufólogos, ou enfim, os mais interessados, falam que são pelo menos 120 raças ou mais. Já a ciência, em um estudo probabilístico, né, ela acredita que, se existirem, né, devem ter, por uma questão de probabilidade e associada a planetas que possam ter uma zona azul, que seria a zona propícia para que o planeta abrigue vida. Então, numa estimativa por baixo, eles consideram a possibilidade de 36 raças, caso exista. Aí você fala, mas a ciência admite a possibilidade de alienígenas? Ué, a ciência mandou uma sonda com uma mensagem, né? Essa aqui é o exemplo, que depois eu vou falar um pouquinho mais tarde, para o universo. E quem manda isso para o universo espera que alguém encontre. Aí vem uma outra pergunta, né? E se eles já estiveram aqui? Por que a gente deve olhar o nosso próprio passado? Porque a gente tem vestígios arqueológicos, né? Tá aqui um vídeo do History, do pessoal do programa Alienígenas do Passado, em que você tem aqui o povo de Nazca, né, que alongava o crânio, né? E aí esse vídeo fala muito sobre isso, que tecnicamente isso pode ter sido ou uma forma de diferenciar a elite da maioria da população, ou, o que é mais provável, uma tentativa dessa, abre aspas, elite governante, né, se refletir ou imitar os deuses que provavelmente visitaram eles no passado. Tá aqui o link também, e você acha no YouTube esse vídeo, está muito bom. Ah, mas só aqui no Peru? Não. Nós temos Akhenaton e Nefertiti, né? Akhenaton foi um rei, e tanto ele quanto ela tinham crânios alongados, né? E Akhenaton, ele fez uma revolução barbárie no Egito, porque ele introduziu uma religião monoteísta, né, que seria o culto ao deus Ra,
E isso tocou horror, porque você estava destituindo todos os outros poderes associados a todos os outros deuses, né? Isso não foi legal. E o reinado dele também não durou muito e ele mudou a capital, né? E aí depois que ele morreu, simplesmente desmontaram e voltaram tudo para os cultos aos deuses antigos, né? Diferente dessa tentativa de unificação. Agora, crânio alongado. Você tem eventos separados por regiões distintas, né? E ambos com crânios alongados. Okay? Uma visão espiritual, o Livro dos Espíritos, através da doutrina de Kardec, não fala exatamente de alienígenas como criaturas com formatos fantásticos, né? Mas ele coloca como que o universo, né, há seres com formas adaptadas para viver nos seus planetas, e eles podem ser físicos ou mais sutis, mais energéticos, vamos falar assim, né? Então, cada um dentro do seu próprio adiantamento espiritual. Então, observe que a doutrina espírita acredita sim na possibilidade de existir outros seres além de nós, humanos. Bom, aquela mensagem que eu mostrei ali, comentei com vocês, ela foi enviada através de discos de ouro, né? Nas sondas Voyager, em 1977. Esse tipo de mensagem que foi colocado pela NASA e enviada na sua sonda, tinha saudação, um disco gravado de saudação em vários idiomas, sons da Terra, imagens da Terra, do DNA do sistema solar. E o grande objetivo era apresentar a diversidade da vida e cultura na Terra para o universo, caso as sondas um dia fossem interceptadas por ETs num futuro distante. Então, a ciência sabe, existe a possibilidade, sim, né? Seja lá como for, o convite ele foi enviado. Essa é uma sondinha Voyager. E a pergunta é: eles receberam? E se eles receberam, vamos ser visitados? E esses crop circles que estão aqui representados são duas figurinhas que eu peguei na internet. Talvez seja um cartão de visita deles antecipado. Como assim antecipado? Primeiro você manda o cartão e na sequência você vem com as naves e vem visitar. Ou não, né? Enfim, teremos que estar receptivos. Se você gosta desse tipo de assunto, então curta, comente, compartilhe, inscreva-se. O canal no YouTube é @entre2mundos-ps. Tem meu e-mail aqui, legal? E eu espero que vocês tenham uma boa semana.